Conseguem assinar? Ok. Vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de estatística. Pessoal que já fez disciplina de estatística, quem que já fez? Vamos lá, praticamente metade da sala, tá bom. Não vai ter nada de muito novo para vocês. O pessoal que ainda não fez, eu acho que vai ser um pouco interessante. E o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com medidas de tendência central, medidas de variabilidade, distribuição de frequência e probabilidade. Então, primeira coisa, qual que é o roteiro que nós vamos seguir? Primeiro, nós vamos entender o que são populações e amostras. As medidas de tendência central que nós vamos trabalhar são média, moda e mediana. E as medidas de variabilidade, a variância e o desvio padrão. Vamos ver como que calcula. Nós vamos entender o que é a curva normal. E nós vamos trabalhar com as distribuições de frequência e probabilidade, entender como que calcula escola, padrão e calcular a probabilidade sobre curva normal. Não preocupem se tiver, o que é isso, nós vamos ver tudo isso um por um, devagarzinho, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se estiver difícil de entender um conceito ou de acompanhar um cálculo, alguma coisa assim, podem parar, pode perguntar, tá bom? O importante é que todo mundo saia daqui assim, tendo a noção do que a gente está conversando. Certo? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente está fazendo uma investigação, a gente está interessado no nosso objeto de pesquisa. O nosso objeto de pesquisa a gente vai chamar de população. População, ela pode ser, por exemplo, qualquer coisa que a gente definir como objeto. Pode ser todos os seres humanos da Terra, população do Brasil ou os estudantes da nossa sala. Isso vai depender do nosso objeto de pesquisa. Mas agora o que acontece? Muitas vezes o nosso objeto de pesquisa é mas a gente não tem condição de estudar todo mundo. Então o que a gente faz? A gente tira uma amostra. Seria uma parte da nossa população. E com base nessa amostra, a gente tenta estimar qual que vai ser a característica da população inteira. Basicamente, o que a gente vai ver nessa aula e nas próximas 2 ou 3 aulas vai ser relacionado a esse assunto. Esse é o nosso eixo condutor agora, tá bom? Então, vamos pensar. Se eu vou pegar uma amostra para entender a minha população, quanto maior a amostra, maior é a chance de eu conseguir entender com mais certeza a característica da minha população. Se eu tenho, por exemplo, 50 alunos aqui, e eu faço uma amostra de 30 alunos, mais da metade, tem uma chance muito grande dessa mesma característica ser para todo mundo. Agora, se eu pego só 3 alunos desses 50, talvez não vai ser... A característica talvez não vai ser representativa para conseguir estimar para todo mundo com tanta certeza assim. E outra coisa, se eu pego amostras diferentes, por exemplo, se de 50 alunos eu pego 5 e tiro, por exemplo, a média da idade, depois eu pego outros 5 ao acaso e tiro a média da idade, o valor não vai ser igual, ele vai ser ligeiramente diferente. Então a gente tem que entender essa questão, que diferentes amostras vão dar valores um pouco diferentes umas das outras. E por fim, se em vez de pegar 5 alunos e tirar a média de idade, outros 5 alunos tirar a média de idade, eu pegar 30 alunos ao acaso e tirar a média, depois eu sorteio de novo 30, todo junto de novo e tirar a média de novo, provavelmente vai ser muito mais próximo a média um do outro. Estou dando assim, sem cálculo, sem ideia, só para vocês terem essa noção geral, que nós vamos precisar dessas noções para conseguir entender os próximos conceitos. Bom, então o que é inferência estatística? Inferência estatística é justamente isso. A gente vai pegar um parâmetro, quer dizer, uma característica
da nossa amostra e tentar inferir e estimar esse parâmetro na população inteira. E aí a gente vai, para isso a gente vai ter que fazer um tratamento, uma análise de dados, a gente vai ver esse tipo de ferramentas ao longo do nosso curso. Então, vamos pensar aquele exemplo que a gente viu na primeira aula. A média como um modelo estatístico. Então, vocês lembram como é que era? A gente tinha uma população, um conjunto de domicílios, a gente pegou uma amostra de 5. Cada um deles, aqui vivia uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas. Então, a gente tira a média, deu 2,6 habitantes por município, certo? Tudo tranquilo. Aí, o que acontece? Lembra que é sempre toda a amostra, todo modelo é uma simplificação. Então, 2,6 é um número hipotético, não existe na realidade. Existe só no nosso modelo. Então, a nossa média, a gente pode usar o modelo da média para muitas coisas diferentes. A gente viu na aula passada como que usa, por exemplo, a questão da média para ver um ponto central, por exemplo, no mapa, entre pontos diferentes, calcular um ponto central tirando a média da latitude e longitude. Aqui a gente pode pensar, qual que é a renda média das famílias que vivem num certo bairro? Qual que é a altura média dos edifícios em São Caetano? Qual que é o PIB médio dos municípios no arco do desmatamento lá na Amazônia? Tem vários exemplos. E o nosso modelo, a gente pode resumir ele numa equação simples. Qual que é? Aqui é o dado observado. Aqui é o que o nosso modelo fala no que seria esse dado. Só que todo modelo ele vai ter um erro. Nunca vai conseguir, assim, com certeza, ser 100% verdadeiro toda hora. Então, a gente sempre pensa, modelo mais erro vai ser igual a saída, que seria o dado observado, certo? Então, a gente pode modelar, inclusive, qual que normalmente é a nossa margem de erro. Nós vamos ver isso nas próximas aulas também. Então, vamos pensar na média que a gente está trabalhando. Como que a gente avalia se a nossa média é um modelo preciso? O que a gente tem aqui? Vamos supor que nesse gráfico, que aqui nesse eixo aqui é o número de habitantes por domicílio. É aquele exemplo que eu mostrei da média por domicílio. Cada linha aqui é um domicílio. 1, 2, 3, 4, 5 domicílios, certo? Então, tem. Aqui é a nossa média, 2,6, esse traço aqui. Então, o que a gente vai ver? A distância desse domicílio aqui, que só tem 1, até a média, deu menos 1,6. Distância menos 0,6. Quer dizer, se a gente tenta usar a nossa média como modelo para descobrir esse daqui, esse domicílio aqui, a gente ia ter um erro de menos 1,6. Lembra dessa ideia aqui? Modelo mais erro é igual a saída? E assim para todos eles. Cada distância aqui em relação à média é um erro, é um desvio do modelo. Então, o que a gente pode fazer? Uma ideia super simples seria para a gente saber o quanto que o nosso modelo está se aproximando dos dados reais, seria a gente pensar de somar todos esses desvios. Então o que a gente faz? Soma menos 1,6 que está aqui, mais menos 1,06, mais 0,04, e seria essa fórmula daqui. Vocês conseguem ler esse tipo de notação? Esse aqui é o somatório. Você pega para cada caso xi, né, para cada um dos casos, você vai diminuir ele da média, fazer a subtração, e aí você vai somar todas essas subtrações que você fez. Foi isso que a gente fez aqui embaixo, certo? E aí qual que é o nosso resultado? 0. Então o nosso modelo é perfeito? Não dá. Na verdade, essa é uma propriedade da média. Quer dizer, a média, sempre que você somar todos os desvios, ele vai dar 0.
Então, quer dizer, não é um método tão bom assim para o nosso caso, que a gente quer estudar o quão bom é o nosso modelo da média. Então, o que a gente vai fazer? Uma maneira de resolver esse problema seria a gente elevar todos esses valores ao quadrado. Por que a gente eleva ao quadrado? Porque aí, quando você eleva um número negativo ao quadrado, ele vira positivo. Então, você vai ter, se você elevar todos eles ao quadrado, você vai ter 5 valores positivos. Na hora que você somar, vai dar um valor diferente de zero. É assim que a gente resolve o nosso problema. Então, aqui ó, o que a gente fez. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente chama isso de soma dos erros ao quadrado. Ou seja, a gente levou ao quadrado e somou. E é o que a gente vê aqui. O que a gente vai fazer? Antes, a fórmula era só isso aqui, esse lado de cá. Só que agora o que a gente faz? O número menos a média multiplicado pelo número menos a média de novo. Ou seja, ele vezes ele ao quadrado. E aí a gente chega aqui. Eleva menos 1,6 ao quadrado, menos 0,6 ao quadrado. Fazendo a soma toda, a gente chegou em 5,20. Ou seja, já melhorou. Já conseguimos fazer uma boa medida de como que os nossos dados afastam ou não da média. Só que ele ainda tem um problema nessa nossa medida. Qual que é o problema? É o seguinte: se a gente tivesse só 2 dados, o valor ia ser pequenininho. Se a gente tivesse 5 dados, o nosso SS vai ser muito maior, porque você vai somar muitos mais desvios. Se tivesse 10 domicílios, o SS vai ser ainda muito maior. Então, se a gente quiser comparar amostras com quantidade de elementos diferentes, essa medida não é muito boa. Então, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? É justamente o que a gente chama de cálculo da variância. A gente vai pegar o SS, que é esse aqui, e vai dividir ele pelo número de elementos da amostra. Ou seja, na hora que você divide pelo número de elementos, você tem um número que você pode utilizar para qualquer tipo de amostra, que você pode comparar amostras com diferentes números de elementos. E, na verdade, a gente não vai dividir pelo número de elementos. Por quê? Se eu fosse tirar a variância, que é isso, dividir pelo número, da população inteira, aí eu ia dividir pelo número de elementos, que a gente chama de N. Mas como eu tenho uma amostra, eu vou dividir por N menos 1. Isso a gente vai chamar de graus de liberdade para a média, para o cálculo de média. Por que é N menos 1? Por quê? Porque a gente está interessado em estimar a variância da população, lembra disso. A gente tem uma amostra, a gente vai tentar ver esses parâmetros da amostra para estimar um valor da população, certo? Então, o que acontece? Normalmente, a variância da amostra, ela é um pouquinho menor do que a variância, é mais ou menos essa ideia, que o erro na amostra, ela é um pouquinho menor do que o erro na população inteira. Então, o que a gente faz? A gente coloca um N-1 para corrigir esse valor. Como é que faz? Se a nossa amostra for muito grande, esse N-1 aqui não vai dar quase diferença nenhuma. Por exemplo, se eu tiver uma amostra de 300 domicílios, dividir por 300 ou dividir por 299, o resultado é quase o mesmo. Agora, vamos supor que eu tenha 3 domicílios. Aí vai fazer diferença. Se eu divido por 3 ou se eu divido por 2, o SS vai dar um valor muito diferente. Então essa que é a ideia. É dar uma compensaçãozinha entre amostras muito pequenas, principalmente para amostras pequenas,
para ver, para você conseguir estimar, usando a sua amostra, qual que vai ser a variância da sua população, certo? Então, e a gente chama esse N-1 aqui de graus de liberdade. Eu não vou entrar em detalhes matemáticos agora do conceito da definição de grau de liberdade, mas só para pensar. Para a média, grau de liberdade é sempre N-1. Para outros modelos mais complexos, pode ser N-2, N-3, mas vamos manter aqui com o nosso exemplo N-1, tá bom? Bom, agora tem um problema com a variância. Qual que é o problema? É o seguinte, a gente elevou os dados todos ao quadrado, lembra? Então, a gente mudou a unidade de medida do nosso estimador, que é a variância. Então, a gente não consegue, quando a gente fala assim, a minha variância é de 3, na verdade de 3 em unidade de medida ao quadrado. Então é um pouco difícil a gente pensar isso comparando com a média, que não é elevada ao quadrado. Então o que a gente vai fazer? Para resolver esse problema, a gente vai alterar a unidade de medida. O que é? A gente vai tirar a raiz quadrada. Então, o que faz? Que fórmula a gente chegou até agora? Variância era a soma do quadrado dos desvios dividido por N-1. Soma dos quadrados dos desvios era essa fórmula aqui, certo? Todo mundo acompanhando? Então, naquele nosso caso, o que a gente viu? A soma do quadrado dos desvios era 5,20. Nós tínhamos 5 domicílios, então N-1 deu 4. Dividiu 5,2 por 4, deu 1,3. Essa é a nossa variância, em unidades ao quadrado. Então agora, para a gente conseguir comparar com a nossa média, na mesma unidade, a gente vai dividido, a gente vai tirar a raiz quadrada de novo. E aí é o que a gente chama de desvio padrão. Desvio padrão é exatamente, somente a raiz quadrada da variância. E é o que a gente viu aqui. Lembra? Essa era a fórmula da variância. Aí a fórmula do desvio padrão é essa aqui. Só botar uma raiz quadrada, certo? Todo mundo está acompanhando direitinho? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente consegue... Nós tirou a raiz quadrada de 1,30 para 1,14. Agora faz sentido. A nossa média, qual que era? 2,6. Nosso desvio padrão, 1,14. Então, quer dizer, você pode pensar que, em média, cada uma das unidades vai variar em torno de 1,14 em relação ao nosso modelo, que é a média. Certo? Agora vamos pensar. E se esse desvio padrão fosse menor? O que isso significa? Alguém pode responder? Os dados são menos dispersos em relação ao modelo inicial, que é a média. Exatamente. Se for o desvio padrão maior, é o contrário. Exatamente. Que a dispersão dos dados vai ser maior, eles vão estar mais distantes, em geral, da nossa média, certo? E se o desvio padrão for zero, o que significa? Seria exatamente a mesma coisa que a média, né? Exatamente, que todos os elementos têm o mesmo número, certo? Bom, então aqui a gente tem uma representação visual, para vocês começarem a pegar a intuição de o que é quando a gente fala esses números de desvio padrão. Aqui, a gente tem os números relativamente perto da média, mesmo tipo de gráfico que a gente mostrou no slide anterior. Número de habitantes e cada um dos domicílios. Está vendo? Todos estão próximos da linha. E nesse segundo aqui, eles estão mais distantes. Então, se a gente vê o número do desvio padrão, olha, aqui é 0,55. Aqui, 1,82. O desvio padrão é maior, certo? Então, agora vocês entenderam a noção matemática e vocês entenderam a interpretação visual no gráfico. As duas coisas. Esse é o modelo mais simples da média. Por isso que a gente está tirando de exemplo. Mas a gente vai poder pensar em dispersão em diferentes contextos. Pode falar?
parte do que ele perguntou. Ah, tá. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo acompanhando direitinho? Então, ótimo. Então, só uma piadinha assim para a gente começar a brincar com esses conceitos. A gente pode falar, por exemplo, que o estatístico, esse é o nosso carinha aqui, ele está pegando fogo na cabeça e está com o pé congelando. Mas ele fala assim, não, está tudo bem. Por quê? Porque em média está 36,5 graus. A gente está trabalhando com a média, mas agora vocês sabem que tem um desvio padrão, né? Então o nosso desvio padrão tem que estar muito alto em relação à média. Quer dizer, esse estatístico está falando de um parâmetro, não está falando do desvio padrão. E agora nós vamos ver um outro tema, que seria a distribuição de frequências. Acho que assim, muitos de vocês já devem ter uma noção no mínimo intuitiva quando vê um gráfico desse, né? Que a gente chama de histograma. O que a gente vê nesse histograma? Aqui, no eixo horizontal, a gente vê os valores. Por exemplo, podia ser quantidade de pessoas por domicílio. E aqui, no eixo vertical, é a quantidade de vezes que isso se repete na nossa amostra, ou na nossa população, por exemplo. Se a gente tivesse essa população inteira. Então, o que significa? Que, nesse caso, supondo que fosse isso, pessoas por domicílio, seria 231 domicílios tem 6 pessoas. 147 domicílios, aqui, teriam 5 pessoas, e assim por diante, certo? O que a gente pode... Primeira coisa que a gente pode pensar, vamos começar a introduzir medidas de tendência central. A barrinha do gráfico mais alta vai sempre ser a moda. Por quê? Porque a moda é o elemento que mais se repete, a própria definição de moda, certo? Então, sempre que vocês veem ou gráfico de barra ou até de linha, quer achar a moda, vai lá no pico, que é lá, certo? Podia ser um pouquinho mais complexo, vamos supor que essas duas barrinhas aqui têm o mesmo número, 5 e 6. Aí a gente vai falar que a nossa moda é 5,5. Porque na verdade a gente viu que estava mais ou menos igual, a gente tira a média entre os dois. Agora podia ser que duas barras longe uma da outra são os valores máximos, as duas têm a mesma frequência. Vamos supor que 6 tem 231 e 3 tem 231. Aí a gente vai chamar de multimodal. Aí a gente não tira a média não, a gente vai falar que tem mais de uma moda, certo? Mas não é o nosso caso, aqui. Só estou assim, dando um pouquinho mais de elemento para vocês, caso vocês se deparem com esse tipo com distribuições um pouco diferentes. E aqui é interessante que vocês veem o que vocês podem perceber desse gráfico. Ele praticamente vai aumentando, tem essa tendência de aumentando aos pouquinhos e depois de diminuindo. A gente vai começar a perceber esse tipo de tendência e de interpretar isso nessa aula e na próxima também. Que é justamente o que a gente vai chamar, por exemplo, um exemplo desse tipo de distribuição, a gente chama de curva normal. O que é essa curva normal? Ela tem algumas características. Primeira coisa, ela é simétrica. Um lado dela, lado esquerdo, é igual ao lado direito, certo? Ela vai aumentando gradualmente e depois ela vai descendo gradualmente do outro lado, certo? Então, é mais ou menos isso. A gente pode brincar que tem a média normal e tem a paranormal. Porque parece um fantasminha, né? Outras pessoas gostam de brincar que é uma coisa assim tão antiga também que a gente chama de normal curvisaurus, que também é o formato da distribuição normal. Só que, não, parece que saiu um pouquinho, depois eu vou corrigir aqui o título. Só que nem sempre toda distribuição nossa vai se aproximar da normal. E a gente vai ter alguns parâmetros para falar assim, como que a nossa distribuição foge ou não se aproxima da normal. Uma maneira que a gente chama de assimetria. O que é assimetria?
A normal seria se subisse aqui no meio certinho, fosse um lado igual ao outro. Mas aqui o que acontece nessa? Ela está mais para o lado esquerdo. Ou seja, aumenta rápido aqui do lado esquerdo e depois vai diminuindo devagar. Tem a cauda direita alongada, que a gente chama. E do lado de cá, negativamente assimétrico ao contrário. Os valores se concentram do lado direito, ou melhor, esquerda, dependendo se for meu ou de vocês. E ela tem uma cauda esquerda alongada, que vai subindo devagarzinho, e depois, de repente, ela desce rápido. Certo? E nós vamos ter, depois nós vamos ver, métodos para dar um valor quantitativo para a assimetria. Ou seja, você consegue falar se a assimetria está com um valor muito grande, positivo, aí ela vai estar para o lado de cá. Se o seu coeficiente de assimetria estiver dando um valor muito negativo, aí ela vai estar mais para o lado de cá. Então a gente vai poder calcular isso também. A gente vai aprender como fazer isso. E nós vamos ter o que a gente chama de achatamento ou de curtose. O que é a questão da curtose? Aqui, vendo, você já consegue ter uma intuição do que é. Suponho que a nossa média ela faria isso. O que esse aqui está acontecendo? Em vez de estar um pouco espalhado, está quase tudo concentrado lá em torno da média, da área central. Sobe rápido, desce rápido. É o que a gente chama de distribuição leptocúrtica. E o contrário seria esse daqui, que ele está espalhado, que a gente pode chamar de, que a gente chama de platicúrtica. Esse é fácil, porque essa é só você pensar num prato. Pensa o Cebolinha falando prato, né? Quer dizer, tá espraiando, está abaixando e está distribuindo, está ficando quase raso, tá bom? E como é que a gente pensa? A curtose, ela reflete um parâmetro que a gente já viu, que é o desvio padrão. Porque, como é que vocês podem pensar? Supõe que a média está aqui no meio. Está vendo como é que está todo mundo pertinho da média em comparação com essa daqui? Essa aqui, se a média está aqui no meio, tem um tanto de valor que está muito mais longe da média. Então a curtose, ela vai refletir o desvio padrão da nossa amostra. Certo? Então nós temos esses dois. Agora nós vamos pensar na tendência, nas medidas de tendência central dentro desse contexto, por exemplo, de diferentes assimetrias. Então, como é que a gente define as medidas de tendência central? A moda a gente já viu, é o mais frequente, né? Acha o ponto mais alto, achou a moda. Acha o ponto mais alto, achou a moda. Mediana. Mediana significa o seguinte: você faz um traço aqui na sua distribuição, 50% das observações estão para um lado e 50% estão para o outro. Ou seja, a mediana é justamente aquele valor no meio que divide a sua amostra em duas metades de elementos, mesma quantidade de elementos, certo? E a média, que a gente já viu, que é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Agora, o que a gente observa aqui nas curvas assimétricas? A moda, ela vai ser o elemento que mais vai variar, que mais vai para a direita aqui, na hora que a curva vai ficar assimétrica aqui para a direita. A segunda medida de tendência central que vai modificar mais é a mediana, e a média não vai sair muito do lugar, vai sair um pouquinho só também, mas nem tanto. E aqui do outro lado seria o contrário. Vocês veem, a moda foi a que mudou mais também, mas para o outro lado, depois a média, depois a mediana e depois a média. Então, quer dizer, o que a gente pode ver? A moda é o elemento mais instável quando você muda a assimetria. Depois vem a mediana, e a média é o valor um pouco mais estável, certo? Bom, aí quando a nossa distribuição é normal? Aí tem uma propriedade muito importante. Na distribuição normal, que é o que a gente vê aqui nesse nosso gráfico, a média, a moda
e a mediana vão cair no mesmo lugar, que é justamente no meio aqui. Então você vai ter 50% dos elementos para um lado e 50% para o outro, a área mais alta, e se você somar tudo e dividir pelo número de elementos, vai dar exatamente aqui no meio. Essa é uma propriedade muito importante da média. E o que a gente pode falar também sobre a média? Primeira coisa, ela é um modelo ideal. Ela foi calculada matematicamente, a partir de uma fórmula. Só que ela é muito útil, porque tem várias situações no mundo real que vão se aproximar da curva normal. Então ela vai ajudar a gente a conseguir calcular um tanto de outras coisas. Muitas vezes, um certo modelo matemático, ou modelo estatístico, vai falar assim: a gente supõe que os nossos dados se aproximam da curva normal. Se ele não se aproximar da curva normal, a gente não consegue nem aplicar o nosso modelo. Só que vocês vão ver que normalmente funciona. E você consegue. Quando não dá, aí você vai ter que fazer transformações nos seus dados para aproximar da distribuição normal. Nós também vamos aprender como é que faz isso no nosso curso, mais para frente, certo? Bom, e aí agora a gente vai pensar na questão da probabilidade. O que é? É uma noção importante, que seria o seguinte: se eu tenho uma amostra, uma população, e eu for tirar um elemento, achar um elemento dentro dele ao acaso, qual que é a probabilidade dele ser um número? Qual que é a probabilidade dele ser maior ou menor do que um certo número? E, por exemplo, vamos pensar no exemplo que a gente viu nas aulas anteriores. Pensando naquele exemplo da média dos domicílios. Qual que seria, pensando que ela tem uma distribuição normal, vamos ter essa suposição, que vocês já sabem agora o que é uma distribuição normal, qual que é a probabilidade de, em um dos dados, o domicílio ter 4 habitantes ou menos? Quer dizer, vocês estão conseguindo entender a pergunta? Eu pego o domicílio ao acaso. Qual que é a probabilidade de ter 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, ou até 0 pessoas, né? E essa probabilidade é uma noção muito importante para a tomada de decisão. A gente pode pensar, por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade de acontecer um deslizamento de terra em diferentes locais da cidade, para que eu possa investir no lugar onde tem uma maior probabilidade dele acontecer. Então, o tomador de decisão, ele sempre espera receber esse tipo de informação sobre probabilidade para tomar a decisão dele. E no planejamento territorial a gente vai ver isso também no contexto espacializado de território. Bom, segundo. Certo. Bom, e aí, o que acontece? Para facilitar o trabalho da gente, de conseguir entender como é que a gente vai calcular a probabilidade, na estatística existem diversas fórmulas que eles simulam a probabilidade, e aí você consegue falar assim: tudo bem, sendo essa distribuição, a minha probabilidade de chegar nesse número é tal. Uma delas é a normal, a distribuição normal que a gente viu. Tem outras também. Certos fenômenos naturais ou sociais vão ter outras distribuições. A gente vai ver aqui a da distribuição normal, certo? Então, vamos pensar. Pensar assim, o que é essa definição? Essa definição aqui é importante. Ó. A distribuição de probabilidade associa a probabilidade a cada resultado numérico de um experimento. Ou seja, da probabilidade de cada valor, ou então de um intervalo de valor, de uma variável aleatória. É exatamente isso que a gente estava conversando antes. Agora estou dando a definição formal para vocês. Certo? Uma coisa que vocês vão ver
na hora que você gera uma distribuição, por exemplo, distribuição normal, ela vai ser igual o nosso histograma de frequência. Mas qual que é a diferença? O nosso histograma a gente construiu a partir dos elementos que a gente observou. E uma distribuição de probabilidade, ela é um modelo matemático. Essa que é a diferença. Bom, então a gente vai pensar o seguinte: a curva normal ela é um modelo teórico. Normalmente, muitos dos dados vão se aproximar da distribuição normal, só que nem sempre. Então, o que é importante? É importante você sempre pegar o dado de vocês, fazer o histograma de vocês e ver se realmente está aproximando da curva normal. Nós vamos aprender a fazer isso em umas aulas mais para frente, em 2 aulas para frente. Mas se não for, a gente vai ter que pensar em outras alternativas. Por exemplo, nas ciências sociais tem algumas variáveis, por exemplo, renda e distribuição etária, que não seguem a distribuição normal. Então, se algum de vocês for utilizar no trabalho de vocês renda ou distribuição etária, quer dizer, de idade, vocês vão ter que tomar um cuidado. Nós vamos ter que fazer uma transformação dos dados. Vocês conseguem entender por que, por exemplo, que a distribuição de idade não vai seguir uma distribuição normal? Alguém tem uma ideia? Depende da expectativa de vida do lugar. Pirâmide etária, né? Que pelo menos em países subdesenvolvidos, como seria mais ou menos o caso do Brasil, ela é larga na base e afunila. Exatamente. Então ela não vai subir assim de repente e depois descer, né? Por exemplo, aqui no Brasil ela vai praticamente só descer. Hoje em dia nem tanto. Então nem tanto, ela vai descer tanto assim não. Mas assim, de qualquer forma vai ser diferente de uma distribuição normal, que é aquela que a gente acabou de ver, certo? Questão de renda também. Normalmente, a quantidade de pessoas que ganham pouco, pelo menos no Brasil, se a gente for pensar, né, é muito maior do que as pessoas que ganham muito. Então a gente tem que pensar um pouco, por exemplo, se o nosso modelo realmente vai se aproximar de uma curva normal, antes de fazer, usar modelos que pressupõem que tenha que ter uma distribuição normal. Então, vamos pensar agora na nossa distribuição normal como uma distribuição de probabilidade. O que a gente tem? Aqui no meio é a nossa média, certo? Esse símbolozinho aqui é a média. Aqui essas linhas aqui é sempre que eu somo um desvio padrão. Ou seja, aqui é a média mais um desvio padrão. Média mais 2 desvios padrões. E média mais 3 desvios padrões. E aqui para o lado de cá ao contrário. Média menos um desvio padrão, menos 2 desvios padrões, menos 3 desvios padrões. Conseguiram visualizar? Então o que acontece? Entre essa área mais um desvio padrão e menos um desvio padrão, por causa do modelo matemático que deu essa fórmula, a gente consegue inferir que 68,27% dos nossos elementos ou dos nossos valores, né, que a gente vai encontrar, vão estar aqui no meio. E se for 2 desvios padrões? Vai ser 95,45%. Quase tudo. Se for 3, aí que vai quase mesmo, é 99,73%. Então vocês estão começando a conseguir entender como que a gente usa a curva normal para pensar na probabilidade de ocorrência dos valores. Ok? Se a nossa amostra segue uma distribuição normal, a gente vai saber que 68,27 está entre essa região de mais um desvio padrão, menos um desvio padrão. Então vamos fazer um exemplo? O exemplo é aquele que a gente usou, da média de habitantes por domicílio. Lembra, a média é 2,6, desvio padrão 1,14. Então o que a gente fez? Pega aqui 2,6, soma 1,14, deu 3,74. Diminui, 1,46. Então a gente já fica sabendo que 68,27% dos municípios
tem entre 1,46 e 3,74. Conseguiram visualizar agora como que ficaria na prática? Então, exemplo bem simples, mas aplicado para vocês entenderem. E agora vamos voltar para aquela nossa pergunta que eu fiz antes. E qual que é a chance de ter 4 ou menos pessoas no domicílio? Aí como é que a gente faz? A gente tinha o 2,6, tinha o 3,74, o que a gente vai fazer? Achar onde é que está o 4. Um pouquinho depois do 3,74, não é? E aí a gente vai querer descobrir qual é a porcentagem de elementos que está do lado de cá. Certo? Vamos supor, se isso aqui fosse 80%, quanto que estaria do lado de cá? 20%, para dar 100. E aí como que a gente vai chegar nesse valor? Aí vai ter uma historinha para a gente chegar lá. Nós vamos chegar. Bom, primeiro nós vamos... Até agora a gente viu o que é uma distribuição normal. Agora nós vamos ver uma distribuição normal padrão. Ou seja, não é a mesma coisa. Padrão ela é um modelo muito mais específico. O que define ser uma distribuição normal padrão? A média tem que ser 0 e o desvio padrão tem que ser 1. Então, vocês veem aqui, é praticamente aquele mesmo gráfico da distribuição normal, mas a nossa média aqui era x com tracinho, né? Média. Virou 0. E o desvio padrão virou 1. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É aqui. E aqui a gente só dividiu. Lembra que antes era 68,26? A gente só botou 34, metade para cada lado. Ficou 34,13 de cada lado. Mas a distribuição é a mesma certinha que a gente viu no slide anterior, lembra? Aqui, 68,27. Aqui a gente está só, aí daria 13,5, né? Mas que é só para simplificar. Só que, aí que está. Naquele nosso modelo, a média não é 0 e o nosso desvio padrão não é 1. A média era 2,6, desvio padrão 1,14. Então não dá para a gente jogar aqui direto. Então o que a gente vai fazer para comparar o nosso modelo com essa distribuição normal padrão? Quer dizer, tem um jeito, tem uma transformação para a gente fazer isso, que vai resolver o nosso problema. O que? Primeira coisa, a gente vai pegar a média, achar a média, e vai dividir para centrar os dados. A gente vai pegar cada elemento dos nossos dados e vai diminuir da média. Ou seja, cada elemento a gente vai fazer o elemento menos a média. O que isso vai fazer? Vai trazer o nosso gráfico, o nosso histograma, para que a média dele fique 0. Esse que é o... Tá, se tiver um pouco difícil, você acredita em mim. Chega no 0 sim, viu gente? Chega no 0. Se você diminuir cada elemento do seu grupo pela média, subtrair, a sua média vira 0. E a outra coisa, para transformar o desvio padrão em 1, a gente vai dividir todos os elementos, cada elemento pelo desvio padrão. Aí o nosso desvio padrão vira 1. E aí a gente normalizou os nossos dados. Transformou, vocês acabaram de aprender, por meio dessa fórmula aqui, o elemento menos a média dividido pelo desvio padrão, como que você normaliza a sua distribuição para ela cair dentro de uma distribuição normal padrão. Então vamos fazer isso com o número 4. Lembra que a gente estava querendo colocar o nosso número 4 da nossa pergunta dentro da distribuição normal padrão. Então vamos fazer, usando essa formulazinha aqui. O 4 menos a média, 2,6, dividido por 1,14. Achamos o número, 1,23. O que significa? Lá no nosso gráfico,
4, que era na distribuição que a gente tinha, na hora que a gente normalizou ela, ou estandartizou ela, que a gente pode chamar também, tem gente que fala desses termos, o 4 virou 1,23 aqui nesse nosso gráfico. E é aí que, pela fórmula matemática, a gente vai conseguir descobrir a probabilidade. Como que funciona? A gente vai verificar uma tabelinha. Todo livro de estatística, e muitas vezes quem fez prova de estatística, às vezes o professor bota atrás na prova também a tabelinha, tem uma ou mais, muitas tabelinhas, para você calcular a probabilidade associada a diversos tipos de distribuição. Uma das tabelinhas é a que a gente vai utilizar agora. Essa tabelinha da distribuição da média, da distribuição normal padrão, certo? E é uma tabela específica, só para casos em que a gente tem um valorzinho aqui, igual o 1,23, e a gente quer saber qual que é a probabilidade de ser menor do que ele. Menor ou igual, né? Se, por exemplo, na verdade você quisesse tirar aquela outra probabilidade, que é, por exemplo, de estar próximo da média, um desvio padrão para um lado e para o outro, então quer dizer, ia ter um branquinho aqui e um branquinho do lado de cá, só quer o miolo, aí vai ser uma outra tabela que também vai estar lá no livro de estatística. É o que a gente chama aqui do teste unilateral, que a gente quer pegar um lado inteiro, e o outro teste que chama bilateral ou bicaudal, que a gente quer só o miolo e tirar fora os dois lados, as duas caudas. Certo? Como que a gente usa essa tabela? Vocês lembram que o valor que a gente achou era 1,23? Então a gente faz exatamente isso. Esse aqui é o Z. A gente vai pegar os dois primeiros algarismos, 1,2 aqui, e o 3 a gente vai achar ele aqui, nessa coluna de cá. 1,23, 1,2 e 0,03. Cruzou a linha com a coluna, achou o número. Então o que significa? A chance do nosso domicílio ter 4 pessoas ou menos é 89,07%. Achamos a nossa resposta. Um pouquinho longo, né, o raciocínio. Mas você pode ficar tranquilo, o SPSS faz isso na hora para vocês, tá? Mas assim, é importante vocês entenderem o que isso significa. Certo? Quando a gente acha uma probabilidade. E, por exemplo, vamos supor que o valor que a gente chegou é 0, do nosso Z. Aí qual que é a probabilidade de ser menor ou igual a 0? 50%, porque na nossa distribuição normal padrão, a média e a mediana, inclusive, né, é 0. Então a gente olha aqui na tabela, 0 com 0, 0,5. Certo? E o que a gente vai chamar esse valor 1,3, a gente chama de score Z. Score Z é sempre quando você pega um número na sua distribuição real que você existe e transforma ele para inserir na distribuição normal padrão, certo? Aí a gente vai chamar ele de score Z. Bom, vamos ter, e aí assim, por exemplo, se 89,07% é o valor dele ser 4 pessoas ou menos, qual que vai ser o complemento dele? A chance de ter mais de 4 pessoas? Qual que seria? Alguém pode falar? 10,93, exatamente. Que é o complemento. Se você somar, sempre vai dar 1, certo? Somou um lado, somou o outro, vai dar 1 no total. Bom, e vai ter uns elementos que vão ser bem importantes. Uns scores aí que vão ser bem importantes pra gente, que a gente vai voltar neles toda hora. Um deles
é 1,96 e menos 1,96. Por quê? Porque se você pegar, vem aqui 1,9 e o 0,06, ele dá 0,9750. O que significa isso? No cantinho de cá vai ficar 2,5, certo? E o contrário, menos 1,96, é o que vai ficar exatamente do lado oposto. Então, com 1,96 de um lado, menos 1,96 do outro, o que eu vou estar fazendo? Eu isolo 2,5 de um lado, 2,5 do outro, e no miolinho eu fico com 95%. Ou seja, tem 95% de probabilidade de que os meus valores estejam entre esses dois scores aqui. E vão ter outros scores que também vão ser importantes. Olha aqui, só para vocês visualizarem, tá? 2,5% de um lado, 2,5% do outro, 95% no meio. É o que a gente vai chegar com esses números. E vai ter outros importantes também. 2,58 e menos 2,58. Com eles de um lado e do outro, o meu miolo vai ter 99% dos elementos. Ou 99% de probabilidade de quando você pegar um elemento aleatório, ele vai estar entre esses dois valores do score Z. E o 3,29, que é 99,9%. Aí é praticamente tudo mesmo. Então é menos 3,9 e 3,29. A gente também pode procurar na tabela. Se eu, por exemplo, fosse fazer uma cirurgia, eu ia querer o que eu tinha 99,9% de chance de viver. Melhor do que 95%, né? A vida a gente não gosta de arriscar. Bom, e uma piadinha aqui pra gente descontrair um pouco. Uma galinha, que é uma estatística, escreve uma carta de amor para outra e fala assim: você está 3 desvios padrões acima da média. Agora vocês sabem o que isso significa. Seria, você está mais do que 99,9% acima de todo mundo para mim. Bom, aí agora a gente vai para a prática do ambiente SPSS. Antes disso, eu queria perguntar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu acompanhar direitinho? Vocês têm alguma sugestão assim, relacionada à questão de metodologia de aula em relação? Vocês acham que está dando para entender mais ou menos como é que está os conceitos? Tá ok? Estou tentando explicar assim, da mesma forma que o livro Descobrindo a Estatística também tenta explicar de uma maneira simples, pensando na aplicação, também estou tentando fazer isso com vocês. Tentando assim, evitar certos exercícios de matemática, certas demonstrações que a gente não precisa para o nível de detalhe que nós vamos aplicar no nosso trabalho, certo? Então, assim, dando para vocês as noções para o que vocês vão fazer. Então, vamos começar a nossa prática hoje do SPSS, então. Primeiro eu vou pedir para todo mundo abrir o SPSS, certo? E aí eu vou fechar a gravação, que aí